Shalom, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje o assunto é um pouco polêmico. Existe na Bíblia uma trindade? Certo? É um assunto que é muito polêmico nas academias dos teólogos. Aí nós estamos falando de cristãos, nós estamos falando de judeus messiânicos, nós estamos falando de judeus ortodoxos, enfim, todo tipo de religião. Uma grande polêmica. Os cristãos se baseiam uma trindade, baseando no Deuteronômio 6,4, não nesse versículo, mas ele se baseia em Gênesis capítulo 2, versículo 24, porque existe uma mesma palavra, que está em Gênesis, é a mesma que está em Deuteronômio. Só que eu vou ler para você que à luz do hebraico, você vai acompanhar e vai entender um pouco sobre essa lógica, dos cristãos que falam que existe uma trindade. Você não é obrigado a concordar comigo, mas fica até o final que a gente vai ler e entender à luz do hebraico. Certo? Então, já estou com minha Bíblia aberta aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim, vou ler em hebraico, vou traduzir para o português para você, vou ler Deuteronômio 6, 4, vou traduzir também para o português para você, e assim você pode tomar a sua decisão, certo? Então, Gênesis 2, 24 fala assim, Alken Yazav Ish et Aviv ve'et imu vedavak beishito Verraiu lebassar errado. Certo? Portanto, separe o homem do seu pai e da sua mãe e junte-se à sua mulher e se torne uma só carne. Certo? Aqui pode ser compreendido esse texto de duas formas. Certo? Um lado mais judaico compreende que o homem, quando se junta com a mulher, o filho que nasce é uma única carne, que tem parte do pai e parte da mãe. Para os cristãos, eles concordam o quê? Que o homem e a mulher se tornam uma só carne, seja espiritualmente, vamos dizer. Não tem problema. Ou seja, aqui nós temos o quê? Dois seres, homem e mulher, se juntando e assim tornando-se uma só carne. Agora vamos ver o que diz em Deuteronômio 6,4 para ver se tem a ver com essa história, certo? Com esse texto. Lebassar errado, torna-se uma só carne, uma carne. Errado é um numeral, certo? Não tem único composto. Nós vamos ver agora em Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 6,4 fala assim, esse é um texto usado pelo judeu ortodoxo, que eles usam ele com muita frequência, ao levantar, ao deitar, é com muita frequência que o judeu usa esse texto para entender que existe apenas um Deus, só um Deus, não existe trindade, certo? Aí fala assim, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é um. Certo? No versículo, no próximo versículo, fala assim, Verhavitai et Adonai Elohim, Verhol levaverhai, Verhol nafsherá, Verhol loderá. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, de todo o seu muito, com todas as suas forças. Ou seja, no Shema Israel, eu vou mostrar para você que existe a palavra que eu até grifei aqui, tá aqui, ó, em hebraico. Adonai Errad. Adonai Errad. Entendeu? Ou seja, está no singular. Aqui é o nome do Eterno. Você pode chamar Adonai, Jeová, que é traduzido aí como Jeová, ou Javé,
como você compreender. Na verdade, isso aqui é título, não estou se tratando aqui do nome do Eterno. Estamos se tratando que está no singular, né? O Eterno, ele é um numeral, certo? O próximo versículo fala: ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Não é ame os senhores, os nossos Deus, não. É um. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Está falando de um único ser. Agora, para você que é teólogo, né, que tem ensinado nas suas igrejas aí, você tem ensinado isso para os fiéis? Você tem passado isso para os fiéis? Porque a palavra errada é um, certo? A palavra errada não é único composto. A palavra único é Yahid. Yahid é único. Yahad é composto ou juntos. Agora aqui tem errado, aqui não tem único composto. Como você, como teólogo, cristão, ou sei lá, de qualquer tipo de religião, de qualquer tipo de ideia, consegue falar que essa palavra aqui é o único composto? Uma palavra que está no singular é o único composto? Certo? Você tem vontade de ensinar a seus fiéis que existe uma trindade? Por que você não ensina o hebraico da forma correta? Que o errado é um e não único composto. Que aqui está no singular a palavra que está antes do errado. Como pode eu falar que eu sou vários? Né? O que é que está escrito lá em Gênesis? No princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio criou a palavra, o verbo que está antes de Elohim é o quê? Singular. Como é que um singular pode ser 2 ou 3? Certo? Agora vamos ver Isaías. Deixa eu pegar aqui, eu não vou ler nem em hebraico para você, o vídeo não ficar grande. Isaías 44, 24. Fala assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas sozinho. Estendi os céus e sozinho espreirei a terra. Espraiei a terra. Mas quem? Mas o Espírito Santo e mais Jesus ele fez? Que ele está falando que fez sozinho. A palavra aqui que é traduzida como sozinho em hebraico é levade. Levado, sabe o que significa, meu querido irmão, minha querida irmã? Você que aprendeu a vida toda com o seu pastor, eu compreendo o seu conhecimento, eu compreendo a sua fé. Eu não estou aqui para tirar, para mudar você de fé, nem para mudar você de opinião. A palavra levade é sozinho. Sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu só fiz os céus e a terra sem ajuda de ninguém. Agora, quando você abre em João, capítulo 1, versículo 1, está falando que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Tudo foi feito através do verbo. Já existe mais um ser. Ou seja, João 1, capítulo 1, e o restante cai por terra. Você quer juntar um livro junto com outro, que um não tem a ver com o outro. Novo Testamento não tem nada a ver com Taná, Torá. Quando eu falo Torá, eu estou falando lei. Existem ensinamentos, a tradução mais correta. Quando eu estou falando Taná, eu estou falando ensinamentos, que é os 5 primeiros livros. Eu estou falando que Torá, Nevim, Ketuvim. Os escritos, profetas e escritos. Certo? Então esse livro de Torá, profetas, escrito, lei, profetas, escrito, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso é uma teologia grego-romana, criada depois de alguns séculos. Trindade na Bíblia não existe. Deus ele é um. Não adianta eu e você falar de um Deus grego, né? De deuses gregos, né? Vários deuses gregos que tem, egípcio. E como pode a gente falar de vários deuses deles, que eles são idólatras?
Aí você olhar para mim e falar assim, mas eu acredito na Trindade, em 3 deuses. Aí isso que você aprendeu com seu pastor, seu presbítero, seu apóstolo. Será que a Bíblia realmente ensina isso? Eu te convido para você, junto comigo, aprender um pouco desses assuntos. Isso eu vou te ensinar dentro do hebraico. A gente vai aprender junto com o texto original da Bíblia e não com texto desturpado, não com textos mal traduzidos, que Deuteronômio era para ser traduzido dessa forma. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um, não único. Se colocar o único foi com mal intenção, de colocar único composto lá depois. Só que o problema, né, da gente brasileiro muitas vezes é que não quer estudar os textos hebraicos. Isso é um problema. Eu te convido para você aprender. Você é capaz de aprender o hebraico, não ser enganado por esses desturpadores da Bíblia, essas pessoas que ficam traduzindo a Bíblia de todo jeito, traduzindo com vontade. Com vontade de quê? De ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, para viver daquilo. A Bíblia é contexto judaico. Foi escrita em hebraico. Você precisa entender a Bíblia dentro do contexto judaico. Certo, meu querido irmão e minha querida irmã? A ideia aqui não é fazer, como eu falei antes, você ter uma mudança de fé ou desacreditar em seu pastor. É você olhar com seus próprios olhos e não ser enganado por ninguém. Esses pastores aí, muitas vezes estão te enganando. A Bíblia não ensina nada disso que eles estão falando, certo? Shalom, shalom. Meu nome é Edenilton. Estou aqui para a gente aprendermos junto hebraico.